que você vinha, moçada. Que bom. Pois é. Às vezes eu sou meio imprevisível, assim, né? Mas, olha, aproveitar esse momento aí, antes de começar a reunião, agradecer aí o grande trabalho, né, que foi feito ontem na Câmara Técnica de Planejamento, né, cara? Foi muito legal ontem, viu? Eu fiquei muito surpreso com o engajamento de São Bento, né, para viabilizar o uso total do recurso. Eu acho que é uma coisa muito boa para o comitê. E nessa reunião, independente, né, e sem prejuízo para os atores que lá estiveram, mas o Renato teve um papel fundamental ali, viu? Eu sei. Ele tem uma característica rara, tá? Para processos técnicos. Tem um pouco do histórico dele, né, Mostarda? Acho que ajuda. Claro. Eduardo, a gente tem que concordar que ele melhorou muito, porque na priorização passada foi um Deus nos acuda. Foi. Então, né, houve uma melhora, houve um esforço de melhoria. Adriana, eu acho que você também puxou nas outras reuniões pedindo para que fosse preparado. Exato. É isso. Então tem uma coisa, uma mão fortalece a outra. E outra, a gente está, todos nós, né, estamos empenhados em potencializar os valores, né? Os valores, cada um tem um valor, né? Veja o que o Renato fez ontem. Antes de ontem, nós fomos até São Bento para poder negociar com o prefeito, com o secretário, sobre os projetos. E deu tudo certo. Aumentou a contrapartida, teve um acordo, foi feito... Foi muito bom ontem, foi muito bom. E acho que tem maturidade também do processo, né? Porque São Bento, olha, assim, até para todos que estão aí, São Bento, ele demonstra uma garra, né, nesse ano, que serve como exemplo para todos, né, assim, para todos do comitê, né, usar o espaço do comitê para trazer as demandas e chamar, tem um compromisso aí, né? Sem prejuízo da equipe de São Bento, que é muito boa, Adriana, Bruno, toda aquela equipe lá, muito boa, mas o prefeito está dando um exemplo lá aqui, eu parei você visitante. Está pegando demais? Precisa dessas pessoas, né? Ele está imprimindo esse ritmo lá. Muito bom. Sim. Muito bom. Sim. Aproveitar que a Hanna está no vídeo aí, Hanna. Ontem nós demos sequência naquela ideia de levar o seu projeto para o Espírito Santo, para poder mostrar lá. Não é para o Espírito Santo, não. É lá para os capixaba lá, né? No Encontro Nacional. Encontro Nacional de Comitês. Eu fiz uma pergunta ontem. Formalizei um pedido ontem para poder, eu espero que tenha resposta hoje, para a gente levar esse projeto de educação ambiental para um encontro nacional de comitês. O que vai valer muito é a experiência nova, né? Que nós estamos vivendo. Então, estamos aguardando. Agora, hoje aqui nós estamos, né, numa reunião também representativa, e aí essa proposta está aberta. Tipo assim, quem puder ajudar para poder a gente levar esse projeto, seria importante. Quem puder ajudar, tiver uma ideia, para a gente levar esse projeto é muito importante. O fórum vai acontecer no mês que vem, de 7 a 13 do mês que vem, e aí é só mais esforço. Ontem eu falei com você, Hanna, ontem? Falei, né? Anteontem. Então, eu falei o seguinte, nem que for para a gente meter R$50 cada um no bolso e vamos levar esse projeto para lá. Uhum. O que é você imprimir um ritmo para poder mostrar um trabalho que está sendo feito na região? O único problema é que a inscrição encerrou dia 4, né? Dia 4 de 8. Então, eu formalizei um pedido, nós formalizamos um pedido para ter uma excepcionalidade para colocar o projeto. Por quê? Trata-se de um projeto inovador e revolucionário. Então, para nós isso é muito importante. Então, está formalizado
Nós aqui fizemos a nossa parte, mas hoje a gente não pode desistir, né? Vamos continuar conversando, tá bom, Ana? Tá bom. Eu estou hoje com um tempo muito restrito. Eu tinha falado para a Adriana que eu consigo até 9h30 participar vamos hoje, né? começar com a Ana, né? Vamos. Tá bom? Bom dia, Sussumo. Bom dia. Tudo Bom bem? dia. Tudo certo? Dá um sussurro aí, gente. Bom dia, Sussu. Bom dia. Ou vocês dia. querem que eu compartilhe a minha tela para pôr a apresentação? A apresentação eu não enviei de novo porque já consta lá no grupo, né? Isso. Só o Sussumo é de Campos do Jordão, né? Sumo da prefeitura. Sim, sim. Está representando aí, né? Sim, sim. O prefeito tá viajando, pediu para a gente representá-lo, tá? E depois eu passo para ele a pauta da reunião. Então tá ótimo. Então vamos avançar agora com a Hanna. A Hanna fazer a apresentação do trabalho aí do Mas... o caminho das águas para a sustentabilidade, né, Hanna? Aham. Relatório referente ao sexto semestre, de 23/4 de 25 a 22/7 de 25. O Leandro, teria como você colocar a apresentação? Eu estou aqui com uma dificuldade de compartilhar a tela. Tá. Acho que você consegue? Manda. Você tem? Você mandar no zap? Está no grupo do CTTeam. Ah, tá Tá. no grupo? Uhum. Um minuto, só calma. Eu mandei. O que mais? Qual delas? Tem aqui? A da Hanna. Deixa eu dela. O de baixo. É isso. Não, de cima, de cima. É. Relatório. Isso, relatório sexto trimestre. Sexto Isso. trimestre. Tá. Estou no outro computador por causa disso. Rodolfo, a apresentação que a Hanna tem é de 9 páginas. Ela chama Tomadores CTTeam Apresentação, não é o relatório. Tá, então, Ah, calma sim, aí. não desculpa, isso Você não mandou é outro relatório. arquivo, né? Ela mandou. Ela mandou sim. Foi quarta-feira às 9 horas, 9h20. Uhum. Quartas, 9h20. O relatório seria difícil, né? Porque tem que muita tá. informação. É o último arquivo agora, né? Toma. É o último que eu mandei agora. Isso. Não, 9h20 aqui, ó. Tomador, Isso. você tinha apresentação. Isso. Aham. Uhum. Certo. A cadeira. Fica ali no canto na frente. Isso daqui. Isso. Tá gravando, né? Você vai girar a ata automático já? Já. Não? Isso, Para baixo só. Tá. certo. Tá rompendo aqui? Isso, só o. Tá. Tá no PDF. Se quiser tirar um pouco os negócios. Quer ajeitar aí você? Você tá aqui, ó. Eu faço isso. a cadeira aí. Nota aí. Agora vocês precisam me ajudar, porque eu não tenho controle da tela. Próxima página, por favor. Tá bom. Então, eu vou entrar no sexto semestre, né? Não sei o quanto que vocês já estão dentro do projeto, todos os participantes, né? Mas é isso que está na pauta, né? Sexto semestre. Nós fizemos no começo de maio a terceira reunião institucional com o CTTeam e a equipe do projeto, e aí a gente decidiu não fazer a oficina no dia 24 de maio, com um público aberto para conversar sobre a sistematização do plano de educação ambiental, né, com os assuntos que a gente levantou, porém, fazer ações para se aproximar mais às prefeituras, né? Porque isso é uma parte que é difícil, não só nesse projeto, né? Mas sempre tem um grande desafio, né, de conseguir uma boa participação da prefeitura. Em Santo Antônio, o Ivan ajudou, o secretário ajudou para realizar mais uma apresentação do nosso diagnóstico no Dia do Meio Ambiente.
e com uma roda em seguida. E a gente conseguiu também uma conversa com o prefeito de Santo Antônio, né? Estavam presentes 3 integrantes do projeto, né? E o prefeito Pajão. E conversamos com ele sobre o projeto e os próximos passos e a necessidade, a importância dos municípios depois adaptarem o plano de educação ambiental do CBHSM como plano de educação ambiental para os municípios, né? Em São Bento, a gente fez articulação com as secretarias, conseguimos uma reunião com o secretário do Meio Ambiente, o Bruno, e nos 2 casos também, Santo Antônio e São Bento, a gente fez uma boa divulgação da oficina dos indicadores, né? Indicadores que a gente vai criar para o plano de educação ambiental do CBHSM. Em Campos, a gente fez a articulação com a Secretaria do Meio Ambiente e também convite para a oficina. Houve 2 reuniões, de Condema, no 24 de junho, e uma do Contur, no dia 1º de julho, em qual Diego e Marina apresentaram o diagnóstico e conseguiram conversar com os conselhos, né? E eles diziam que, especialmente no Condema, foi muito legal, tomou quase a reunião inteira esse assunto, e foi bem frutífero essa conversa. E a gente conseguiu também alinhar com a secretária de Educação para uma apresentação no 2º semestre de 2025. E, aliás, a secretária de Educação, ela participou naquela oficina em Campos do Jordão sobre os indicadores. Próximo. Eu vou primeiro apresentar, depois vocês podem fazer perguntas, tá? A gente tem previsto 5 diálogos de questões ambientais e hídricas. Esses diálogos sempre têm uma palestra de uma pessoa, um profissional expert sobre o assunto que a gente traz. Tem uma mesa redonda com convidados e depois um diálogo para com o público. Nesse 4º diálogo, a gente estava com a Raquel Treiber, do CEMADEM Educação, e o assunto era gestão de riscos e educação ambiental. A gente sempre leva os assuntos para o município, como são 3 municípios dentro desse projeto, para o município que tem mais... que tem... De comunicação. Desculpa, Ana, pode continuar. Tá. Sempre para o município que está mais propício para o assunto, né? Nesse caso, gestão de riscos, Campos tem uma história até triste, né, com deslizamentos, e isso foi também a Raquel Treiber trouxe todos esses dados também, né, para mostrar a necessidade de trabalhar nessa questão, né, do gestão de riscos. Na mesa redonda, a gente teve uma ótima participação das prefeituras, tinha participação do secretário de Educação de São Bento, secretário de Agricultura e Meio Ambiente, o Ivan de Santo Antônio, secretário adjunto de Defesa Civil de Campos e também secretário adjunto de Meio Ambiente de Campos do Jordão. E foi uma conversa muito, muito boa. Nem sobrou tempo depois para muita conversa com o público, né, porque foi tão intensa essa conversa na mesa redonda. Aliás, todos esses palestras, mesa redonda, entrevista com os palestrantes, constam no canal do YouTube do projeto. Podem ser vistos lá. Vamos para o próximo. O 5º diálogo, que foi o último, a gente realizou em começo de julho na Câmara Municipal de Santo Antônio e convidada especial foi a Renata Maranhão, de Brasília, superintendente adjunta de apoio ao SINGRE e às agências infranacionais de saneamento da ANA.
Essa foi uma conversa muito, muito boa, super importante para o CBH-SM. O assunto foi água de mais ou água de menos, e a Renata Maranhão, ela trouxe 3 assuntos, o foco em 3 assuntos principais: mudanças ou emergências climáticas, gestão de recursos hídricos no Brasil. Ela mostrou bem a organização e papel dos comitês das bacias hidrográficas no Brasil e o papel da educação ambiental. E na mesa redonda, a coordenação da mesa foi igual como também com a Raquel Traiba, o professor Klaus Frey. Na mesa a gente teve a Renata Maranhão, a palestrante mesmo, a Adriana Prestes, né, presente hoje aqui também, do CBH, e também o Renato Mantovani, do CBH. E a nossa coordenadora de educação ambiental dentro do projeto Caminho das Águas, e a Kelly, ela tem uma pós-graduação sobre recursos hídricos, que ela fez lá em Piracicaba, junto com o Rui Brasil. Então, ficou bem dentro e trabalhou bastante quando ela ainda estava trabalhando na prefeitura de Piracicaba. Ela trabalhou bastante com a Câmara Técnica dos comitês da PCJ. Tá bom, vamos para o outro. Fizemos em junho, fim de junho, a oficina de indicadores de monitoramento e avaliação de políticas públicas de educação ambiental. O palestrante foi o Evandro Albiac Branco, da INPE e AMPEA. AMPEA é a Associação, a Articulação Nacional de Políticas Públicas de Educação Ambiental. E além dos cursistas, porque isso fazia parte do curso que estamos oferecendo, curso de extensão universitário para educadores ambientais. Além disso, a gente teve membros do CBH-SM presentes, prefeituras e a Fundação Florestal. E essa oficina foi também muito importante, porque além de olhar para avaliar o passado, o que foi feito a respeito de educação ambiental, esse assunto dos indicadores também dá um apoio para planejar melhor o futuro. Um apoio como uma orientação para refletir melhor as ações que devem ser feitas, né, para incluir bastante assuntos, perspectivas públicos, né. Então, esse assunto de indicadores vale muito a pena de entrar mais profundamente, né. Estamos finalizando o diagnóstico documental, que tomou um tamanho que não era previsto dessa forma, né? Mas agora já estamos com 250 páginas. Uma parte desse diagnóstico vai entrar resumido no plano de educação ambiental, mas a gente tomou a decisão de publicar adicionalmente, que não consta no termo da referência do projeto, mas já que estamos com esse diagnóstico maravilhoso, a gente vai publicar ele separadamente, porque traz muitas informações e então, a gente está juntando aquilo que estamos conseguindo levantar de informações de uma forma que até agora não tem em outro diagnóstico. Certo, Adriana? Sim, perfeito. Não existe paralelo. Eu estou fazendo a ata neste minuto dessa reunião, eu vou colocar, não existe paralelo. Exatamente, né? Tomara que depois alguém vai ler isso mesmo, né? Eu garanto que eu vou ler e andar com isso debaixo do braço, isso pode ter certeza. Tá bom. Estamos também no processo ainda, faz parte do diagnóstico documental, mapeamento das iniciativas de educação ambiental nos 3 municípios. Nós estamos querendo saber quais das iniciativas já existem, porque isso traz também uma informação importante para o CBH. Estamos na 3ª chamada, vai se encerrar na semana que vem. Estamos fazendo todo o esforço junto com prefeitura,
com outras instituições, né, para conseguir o maior número possível, né, de coletar essas iniciativas, né. Não está sendo fácil, mas estamos fazendo o possível. Vídeo documentário vai ser um dos produtos a gente entregar em janeiro para o CBH. Estamos fazendo vídeo documentário sobre o projeto para mostrar como que foi esse processo participativo de criação do plano de educação ambiental. E durante essas gravações, né, a gente começou também a abrir esse canal de YouTube, que o endereço está aqui na apresentação, onde a gente coloca de forma íntegra o material sobre as palestras, entrevistas com os convidados, mesas redondas, né, para que possam ser acessados de forma íntegra. Uma parte desses vão entrar depois no vídeo documentário. Tá bom? Próxima página. Também mais uma iniciativa adicional, partindo da nossa equipe técnica, os coordenadores, o técnico científico Klaus Frey, a Kelly Monaco, coordenadora de educação, e o Diego, eles submeteram um artigo sobre o projeto para o evento, o Encontro Nacional da Associação Nacional de Pós-Graduação e Pesquisa em Ambiente e Sociedade. Esse artigo, esse trabalho foi aceito e vai ser apresentado no começo de setembro na USP, durante esse encontro. Isso é um passo importante também para levar o projeto para o nível nacional, né? E, aliás, eu esqueci de mencionar, a gente perguntou a Renata Maranhão, a superintendente da ANA, qual a referência que tem dentro dos CBHs, né, no nível nacional, sobre educação ambiental, né, sobre um projeto parecido com o nosso. E ela falou que não tem. Ela vai levar o nosso projeto como referência lá para Brasília. Próximo. Aqui ficou tão pequeno aqui na minha tela, mas não vamos entrar nos assuntos em si. Esse curso de extensão universitário que estamos oferecendo como um dos eixos do projeto está na fase final agora e os cursistas, eles estão trabalhando em grupos de projeto para entregar um trabalho de conclusão de curso em forma de projetos, para mostrar o que eles aprenderam no curso, como aplicar todo esse conhecimento, e eles estão fazendo trabalhos que precisam ter uma fundamentação teórica, porém também uma parte de uma aplicação prática dentro do assunto que eles estão fazendo, né? E esses projetos a gente vai apresentar no evento do encerramento do projeto no dia 24 de outubro. Vai ser o encerramento dos eventos para com o público. O projeto em si vai só acabar em janeiro 26, né? A gente precisa ainda esses últimos meses para fazer todo o trabalho de concluir relatório final, de escrever o plano de educação ambiental e concluir também o videodocumentário. Tá bom? Feito. Hanna, eu queria saber as suas demandas, Hanna, porque é isso que eu me preocupo. O que você precisa da gente? Sim, eu ainda não acabei com tá. Eu preciso da próxima página, por favor. Próxima página. Só mais 2 páginas. O sumário preliminar do Plano de Educação Ambiental tem 3 passos importantes, né? Além da abertura, né? Palavras que a gente coloca no começo, né? Escrevemos sobre a elaboração do plano. A gente trabalha com o marco conceitual, marco situacional e marco operacional.
Nessas etapas, o projeto inteiro está sendo feito, né? Marco conceitual. Aí a gente vai trazer todo o fundamento para o plano, né? Seja de políticas públicas existentes, seja de legislação, seja de assuntos principais e objetivos que a gente está trazendo. O marco situacional é aquela parte que vai trazer todo o diagnóstico que a gente fez durante o projeto, né? Nós temos duas partes de diagnóstico. É um diagnóstico que a gente fez no campo, com os munícipes, dos 3 municípios, através de rodas de conversa. Foram feitas 6 rodas de conversa em cada município e as oficinas do diagnóstico socioambiental, em qual a gente trabalhou com cartografia social. As pessoas marcaram nos mapas onde tem os pontos desafiadores no município. E também a gente trabalhou bastante no curso nesses assuntos, né? Então, o marco situacional vai trazer todas essas informações que a gente conseguiu levantar, tanto com os munícipes, quanto essa parte do diagnóstico documental, que eu já comentei, né? E partindo disso, a gente vai para o marco operacional, quer dizer que baseado nesse diagnóstico, a gente olha e quais as sugestões da população tem, quais as sugestões que também os palestrantes trouxeram e o curso trouxe para realizar aqui no território, né? O que seria importante de fazer e quais os assuntos deveriam ser trabalhados a respeito de educação ambiental, né? E isso vai ser uma orientação muito importante para o CBHSM, também para avaliar futuros projetos de educação ambiental, né? Para isso, vamos também definir diretrizes, junto com o CETETIM, linhas de ações estratégicas que vieram, né, de todo esse diagnóstico, e aí entra também os indicadores, né? Como que o CBHSM e depois também as prefeituras possam também avaliar melhor, né? Avaliar e planejar melhor essas ações. A última, por favor. Próximos passos. O próximo passo que a gente já definiu na quarta-feira seria a reunião presencial CETETIM, tomadora equipe do projeto, no dia 1º de setembro. Podemos, Leandro? 1º de setembro, reunião presencial com todo mundo. Vamos verificar a agenda, juntamente com o Rodolfo, que é o secretário do secretário executivo, e a gente Sim. dá um retorno Sim. sobre a posição de agenda. O que a gente quer fazer? Você quer fazer essa reunião aqui Seria no Itaubaté? das 9 às 13 em Santo Antônio do Pinhal. Vai ser no Espaço Sauá. Ah, entendi, no Espaço Sauá. Qual dia que é, Ana? 1º de setembro. 1º de setembro. E a gente, infelizmente, não temos muita flexibilidade, não temos flexibilidade a respeito da data, porque nessa semana vai ser o evento também lá na USP. Então, 2 coordenadores já não estarão presentes, que a gente precisa. Então, não podemos mudar a data dentro da semana. E a gente tem como data norteador o seminário de encerramento, no dia 24 de 10. E antes disso, a gente vai precisar as reuniões com as prefeituras. E tudo isso nós vamos alinhar juntos no dia 1º de novembro, nessa reunião. Nessa reunião, a gente vai trabalhar mais uma vez no plano de educação ambiental. Nós vamos trazer para vocês antes indicação de leitura, o que todo mundo deveria preparar antes de vir para essa oficina, junto com perguntas norteadoras para a reunião, né? A gente vai preparar vocês antes,
já para entrar na reunião, sem a necessidade a gente passar de novo muitas informações para vocês, né? Isso fica como um dever de casa, né? Como preparação antes. Você O gostaria que a gente te mandasse, Rani, essas perguntas norteadoras depois por escrito? Porque eu acho que a técnica poderia fazer um levantamento dessas coisas e ficaria melhor, talvez? Nesse caso, Adriana, nós que vamos dar as perguntas norteadoras. Sim, Nós que vamos definir quais os assuntos que a gente precisa conversar com vocês, né? Como preparação, né? Para cada um já possa refletir um pouco e pensar o que seria. Um dos assuntos será, com certeza, os diretrizes, né, que a gente vai definir. E a nossa ideia, nós vamos ter hoje a reunião da equipe do projeto, nossa ideia é que a gente já entra com uma sugestão de diretrizes, né? Para a gente discutir, isso é sempre mais fácil do que começar juntos definir, né, os diretrizes. Isso vai levar muito tempo, né? Dessa parte... Quando é que você vai disponibilizar essas perguntas norteadoras? Porque como é 1º de setembro, a gente teria o mês de agosto para ler, ver. Quando é que você pretende disponibilizar para a gente? A gente vai definir isso hoje, né? Tá. Eu acho que precisa, no mínimo, uma semana de antecedência, no mínimo. Se for possível, a gente daria um pouquinho mais, mas isso a gente vai definir hoje, né? Porque precisamos também ver quando que a gente está com uma versão preliminar do trabalho que a gente possa compartilhar com vocês, né? Leandro, você acha que ela deve colocar isso simplesmente no grupo de WhatsApp da CTTeam? Você quer que ela te oficie? Como você quer fazer para oficializar essa... Porque é importante. Nós temos que ter o foco no dia 1º e temos que estar preparado. E eu, de certa seguramente, estarei lá. Rodolfo, tem algum compromisso do comitê no dia 1º? Não tem, né? Eu preciso confirmar. Então, mas você dá uma confirmada para a gente não demorar, para não criar um problema de marcar o negócio que está falando. Ô, Ana, você tem alguma coisa ainda para concluir, Ana, da apresentação? Sim, só um pouquinho. Lá a gente vai também definir os próximos passos com prefeituras. O que nós vamos precisar? Que o CBH nos ajude a organizar a reunião com o prefeito e com os secretários, no mínimo, de meio ambiente e educação. Turismo seria desejável, ter turismo junto também, né? Mas pelo menos com essas 3 pessoas, né? Se tiver mais participando, super bem-vindo, né? Mas isso seria o mínimo que a gente precisa, porque nesse momento isso seria para fim de setembro, começo de outubro, porque nós queremos apresentar o plano preliminar para as prefeituras, queremos mostrar quais os benefícios, se as prefeituras pegam esse trabalho depois, adaptam isso para o município. Nós queremos discutir também diretrizes, mostrar, e temos ainda, nesse momento, fim de setembro, começo de outubro, a possibilidade de ouvir os prefeitos e secretários, né, para incluir uma outra coisa. Não podemos reescrever completamente, né, porque tudo está baseado também no diagnóstico, mas temos a possibilidade, né, de fazer umas adaptações e incluir aquilo que seria importante para eles, né? O convite para o seminário de encerramento, dia 24 de outubro. Esse vai ser um evento importante, porque a gente vai contar com já foi confirmado, a participação do diretor nacional de educação ambiental, do Ministério do Meio Ambiente. Ele estará presente, o Marcos Sorrentino, que é uma referência no Brasil, no âmbito da educação ambiental, né? E aí seria muito importante ter os prefeitos também na mesa de abertura. Terminou, Hanna? Terminei. Então, agora vamos fazer os comentários da apresentação. Pode. Isso, Brena? Isso. O que eu acho que eu gostaria que você fizesse, só fala para eu organizar aqui como é que nós vamos dar esse apoio para ela no dia 1º, etc. Então, sobre o relatório, Hanna, que você apresentou, o secretário executivo, né, Adriana ou o Jefferson, tem alguma coisa para dizer sobre o relatório? Elogiar, está perfeito, claro, e atende perfeitamente o termo de referência.
Jefferson? Não? Mostarda? Rodolfo? Não? Então, tá bom. Hanna, eu tenho uma sugestão, tá? Uhum. Uma sugestão. Em relação ao que eu venho acompanhando, um trabalho do relatório, eu, sinceramente, parte técnica não tenho muito para dizer para você, mas a professora Adriana já falou que está perfeito, e eu acredito, né, com certeza que sim, dado o currículo da sua equipe, né, de toda o pessoal que trabalha aí, um trabalho maravilhoso está sendo feito. A sugestão apenas de você divulgar mais, aproveitar os canais digitais que você já tem, inclusive, né? Já tem o YouTube, inclusive, tem, né, as redes sociais que eu vejo sempre aí as postagens, mas para melhorar o alcance, sabe? Teve uma reunião que foi no dia 9 de maio de 25, que é uma reflexão sobre processos participativos. E aí teve apenas 12 pessoas nessa reunião, né? Logicamente, eu também não participei, mas só para ampliar a visibilidade do seu projeto, que é muito importante para o CBH, e vai ficar aí para o acervo, com certeza, de outros trabalhos, né? Então, para você aproveitar, é uma sugestão apenas, se você aproveitar melhor os canais, talvez se impulsionar, seja orgânico ou que seja patrocinado, né, para você ampliar o trabalho que você está fazendo, tá? A minha sugestão apenas. O Leandro, qual foi a reunião que você mencionou? A reunião no dia 9 de maio de 25. Qual reunião foi isso? É uma reunião de ação-reflexão, processos participativos, tá? Mas eu te mando também escrito essa minha sugestão e esse relatório que eu fiz, tá, Hanna? Tem vários itens que eu anotei, mas eu mando para você e também é só de sugestão, obviamente, né? Ah, isso foi um evento do curso, é isso? Sim, Ah, tá bom. tá? Isso é diferente, porque isso é projeto interno. Ah, tá. Uhum. Mas eu tenho, assim, todas as datas com as pessoas que participaram, obviamente que está no seu relatório, né? Esse Sim, dado eu sim. peguei do seu relatório. Ah, sim. Então eu vi como teve, assim, em relação a outros eventos, teve uma menor participação. Aí eu falei, nossa, é sobre reflexão de processo participativo, ou seja, é para melhorar a participação, né? Uma Sim, reflexão, né? sim. Então é só sugestão para você aproveitar melhor os canais digitais aí e para ampliar, tá? Tá. Agora, em relação às agendas, também uma sugestão, até para nós, né? Isso. Sempre a gente mandar antecipado, Hanna, porque dia 1º de setembro agora, hoje já é dia 15. Nós temos 15 dias para receber seu relatório, né? Os seus documentos, eu acho que você vai pedir alguma sugestão de questionamentos, é isso? Não, aí ela vai nos mandar isso, ela vai decidir hoje, não é isso, É. Hanna? Quando que ela vai nos enviar, mas assim, pensando nessa, eu acho que teria que ser mais do que uma semana antes do 1º de setembro, para a gente garantir que foi lido, que teve um retorno. Inclusive, a gente pode fazer uma apreciação por escrito, que é isso que eu queria encaixar, Legal. da Câmara Técnica, para não ficar, entendeu? Fica registrado. Ok, mandou, provocou, recebeu o documento e depois nós vamos lá validar ao vivo. Para não ficar nada na conversa, porque eu acho que a gente tem errado bastante, não o seu projeto, nem o Eduardo que está aqui presente, em fazer muita coisa informal. E aí também querer dizer que um post com 2 views é um evento incrível, entendeu, né? Então, nós queremos fazer um negócio e já fica... Organizado, né? Isso. Inclusive, essa ata hoje, Rani, eu vou fazer, já vou colocar no grupo da CPTIM, você dá uma olhada depois, corrigimos e já lavramos, como eu fazia na Câmara de Planejamento, porque é mais um documento que está claro, que a Câmara está atenta e que está para atender as demandas aí do programa, certo? Ótimo. Perfeito. E em relação ao dia, o convite, você vai mandar, né, do dia 24 de outubro, você só avisou aqui, né? Mas você vai ainda formalizar, né, Hanna? Sim. Isso vai ser porque vai ser um convite aberto para os Legal. munícipes também, né? Uhum. Bacana. É que você falou que tem um trabalho para nós fazermos de trazer aí o pessoal a participar, né? Isso a gente vai definir juntos no dia 1º de setembro, Legal. nessa reunião presencial, né? Porque aí a gente precisa andar de mãos dadas, né? E o convite, a gente vai precisar muito apoio do CBH, né? Apoio institucional para que essa reunião possa acontecer, né?
Inclusive, é importante a presença do Sussumo nessa reunião, não sei se ele continua ali online, mas Campos precisa participar ativamente. Então, né, fica um trabalho, né, Leandro, para a gente trazer, para que haja realmente um empenho ali, para que a gente possa usar, especialmente porque a rede, a secretária de Educação de Campos é excelente, minha amiga pessoal de muitos anos, e tenho certeza que vai ser uma grande parceira para implantar esse projeto. Legal. Obrigado, Hanna. Muito obrigado. Obrigada, Viu? El. Fica aí o relatório da Hanna apresentado, Adriana. Então, você já anota. Mostarda, quer falar? Tá bom. Oi, Hanna, parabéns aí pela apresentação, tá? Acho que ela não Obrigada. está te vendo, Mostarda, você tem que chegar mais aqui. Ó. Tá? Ah, não. Nossa, que bonito, você está aqui. Aproveita que eu dá um saidinha de briga. No início do mês, ou no meados do mês passado, a gente teve uma discussão sobre a concepção dos projetos, que agora já foram aprovados e está tudo ok. Mas naquele momento a gente fazia uma observação. Nós vamos começar a pensar em novas ações do projeto de educação, sempre com base no plano de educação ambiental. Você concorda? Tomara que seja assim, porque esse é o objetivo desse projeto que a gente está fazendo, né? Dar exatamente esse apoio a vocês. É a base, né, Hanna? Então, É a base. Uhum. Por que o comitê contratou um plano? Por que o comitê tem uma equipe de bons profissionais elaborando um plano? Para esse plano servir de balizador para os próximos investimentos. Para não se perder como nos perdemos no passado, na história, onde dá um tiro para cada um tiro para cada outro tiro para lá e não tem um conteúdo conclusivo. Então, nesse sentido, eu espero que agora, no dia 24, a gente encerrando, entregando tudo, aí no dia 1º, já para 96, já para 2026, a gente vai estar com um novo horizonte de trabalho. Então, essa é uma observação primeira que eu estou fazendo. A outra observação o planejamento que vai acontecer naturalmente a partir do dia 24 até o início do ano e nos meses subsequentes, esse planejamento, e antes até, nesse ano mesmo, nós precisamos trabalhar um pouco mais. Eu falei na reunião passada que o comitê tem um papel importante aí, que, muito embora tenha tentado fazer, ele não foi muito feliz. Eu estou falando da Secretaria Executiva, estou falando aqui do grupo operacional do comitê. Nós não fomos muito felizes na caminhada. E aí tem algum motivo, algumas razões para isso. Primeiro, a gente tem uma sugestão de que as reuniões sejam feitas durante a semana. Você ouviu isso de algumas pessoas, né? Eu fui um dos que defendi essa ideia. Você não consegue tirar um secretário municipal do sábado dele. É muito difícil. O outro até concorda em ir, mas é muito difícil. Então, e a gente, no planejamento agora, em cima do seu projeto, em cima do projeto de educação ambiental, que está sendo feito na Serra, em cima desse planejamento, que a gente atente para envolver. E eu me dispus, desde o início, que eu não fui feliz. Vou repetir, não consegui, não tive pernas para isso. Mas a gente precisa, o comitê tem que ir com você ou com quem o projeto indicar, nas prefeituras, envolver o executivo diretamente, porque a gente não pode jogar só a responsabilidade para o secretário de meio ambiente de qualquer município. A gente tem que ir lá e falar com o prefeito, olhar no olho do prefeito, porque o secretário ele está sujeito à agenda que o prefeito determinar. E aí, nesse sentido, o projeto tem estatura, tem proposta e tem a obrigação. Eu estou falando do comitê. O comitê tem a obrigação de ir lá no prefeito e falar: está aqui o projeto, temos um planejamento estudado cientificamente e tecnologicamente para poder fazer educação ambiental com letra maiúscula, que é o que está sendo proposto. Então, eu anotei algumas coisas aqui para a gente falar, mas, basicamente, é esse o objetivo. É o planejamento com a participação mais efetiva, agora, no final do projeto,
E na sequência também a gente fazer com que esses produtos agora que virão, nós vamos ter novo período de apresentação de projeto. Qualquer projeto de educação ambiental que ele vier a ser apresentado, ele tem que ter como balizador esse plano de educação ambiental. Você concorda? Isso. E o que seria bom também, vocês depois divulguem amplamente esse plano, porque isso vai servir como orientação para as pessoas que gostariam de entregar um projeto de educação ambiental, né? Então, quem gostaria de fazer um projeto de educação ambiental para a nossa região aqui, já pode ver quais as eixos temáticas, quais os assuntos prioritários. Nós estamos com 10 ou 11 eixos temáticos e, por exemplo, um só é de resíduos sólidos que não foi prioritário em nenhum dos municípios, né? A gente teve outros assuntos bem mais importantes que o diagnóstico trouxe, né? Aí pode servir para vocês como avaliar futuros projetos, mas também para as pessoas que querem entrar com novos projetos. Você acompanhou ontem, Hanna, a priorização dos projetos, não acompanhou? Eu vi só o documento final, a Na hierarquização. priorização dos projetos, nós seguimos uma planilha que foi feita com base em estudo técnico e que teve uma deliberação lá em 2010, que essa planilha é a que norteia a aprovação dos projetos. Uhum. Eu espero que nessa planilha esteja um item no próximo pleito, que é o seguinte: tem que atender o plano de educação ambiental, qualquer ação ambiental. Muito bem, Gustavo, que ótima Tem que colocação. atender o plano, porque o comitê investiu um tempo, até a verba também, que não é tão nobre falar em verba, mas o tempo, a ideia, as pessoas se envolveram na ideia de criar um plano. Esse plano ele tem que prevalecer daqui para frente na aprovação dos projetos. Quando o projeto for apresentado, ele tem que olhar primeiro no plano da bacia, depois no plano estadual e aí, consequentemente, todas as condições legais. Mas isso, eu acho que agora a gente tem que aproveitar o plano. Esse é o grande passo daqui para frente. E ele vai trazer muito benefício para os municípios, né? Porque é um trabalho feito que precisa ser apenas adaptado, né? Porque tem também diferenças nas prioridades, né, que cada município tem, né? E aí é mais fácil para os municípios, porque eles já sabem que isso parte de um diagnóstico, tanto documental quanto socioambiental, né? Então, vai trazer muitos benefícios, até para conseguir, por exemplo, selos verde e azul e outros, né? Para conseguir atrair de novo também verbas para o município, né? Então, isso é um trabalho que a gente precisa também mostrar, né? Quais os benefícios que esse plano possa trazer para os municípios, né? Além de para o Comitê das Bacias, né? Da minha parte, por enquanto, é só isso que eu tinha que falar. Tá bom, muito obrigada. Ok, Hanna? Obrigado, viu, Hanna? Ok. A apresentação do relatório aí, excelente, viu? Obrigada. Vamos seguir agora com o nosso... Peço licença para poder sair, porque eu tenho outra reunião marcada já. Legal. Tá bom? Obrigado. Obrigada. Bom dia para Tchau, todos. querida. Bom fim de Tchau. semana. Tchau, tchau. Vamos seguir agora com a apresentação do relatório do projeto 5R da Mantiqueira, referente ao período de fevereiro a julho de 2025, 5 elementos. Eduardo. Eu vou fazer uma reivindicação aqui para... O Eduardo pode começar? Pode. Pode? Eduardo, você está com a palavra aí para iniciar a sua apresentação. Vocês não estão vendo minha tela, né? Sim, está. Estamos vendo. Calma aí, é eu que estou compartilhando. Você quer compartilhar? Eu prefiro, que eu Opa, vou... por favor, vou parar aqui. Talvez eu precise mostrar algo mais. Você quer ver minha cara, Eduardo? Chegar aqui mais pertinho, mostrar, que eu tô aqui na área. A minha tela está aparecendo, não, né? Não. Não, agora não. É só um instante, então. Ok. Eu tinha colocado isso aqui
Agora, vamos ver, acho que agora foi. Opa. Tá, sim, tá compartilhando a tela que tá a janela da reunião. Tá, legal. Bom, o que eu queria trazer para vocês, primeiro, é ótimo a gente poder ter esse momento. Eu fiquei um pouco surpreso, né, com a gente não conseguir fazer todo mundo junto. Eu acho que isso acontece, mas eu fico muito feliz da gente conseguir ter essa escuta, até porque é uma maneira de a gente se fortalecer, né? E poder sempre estar integrado a tudo que diz respeito à Câmara Técnica de Turismo, Educação Ambiental e Mobilização. Bom, eu não sei quem teve contato com o relatório, ele tem resultados mais detalhados. Eduardo. Oi? Eu li, Eduardo, atentamente. Então, que bom. O relatório ele é um relatório mais detalhado. Aqui eu vou trazer para vocês um resumo, produtos, resultados e próximos passos. Talvez um de vocês não tenha tido contato com o relatório, lembrando que nosso projeto acontece em Santo Antônio e São Bento, tá? Por conta do PDC ter priorizado esses municípios para uma campanha de educação ambiental e gestão de resíduos no território, e Campos do Jordão não foi incluído porque tinha um trabalho do Terra Campos, então a Câmara Técnica, há anos atrás, já definiu que a prioridade seria Santo Antônio e São Bento. Bom, a gente iniciou em fevereiro, e entre fevereiro e julho a gente tem uma identidade, um site, redes sociais, a gente teve os parceiros do comércio, poder público e organização da sociedade civil que se integraram, aderiram, né, à campanha. A gente teve hoje, tá, uns dias depois da entrega do relatório, a gente tem 250 professores, gestores, técnicos, lideranças nas formações, 5 Rs. No final de julho, logo depois que eu mandei o relatório, a gente teve formação que também concluiu mais boa parte dos módulos junto às escolas, tá? Então, uma ação que acontece ligada às escolas públicas, tem a participação também de algumas escolas privadas, mas e também do projeto Montanha Arte, projeto Aquarela, que tem professores. Então, entre fevereiro e abril, a gente concluiu o levantamento dos contatos da rede, mas a gente não realizou todos os contatos, nem era essa a ideia. Da mesma forma, a gente teve um trabalho de cadastro das escolas, formulário com visitas técnicas nas escolas, listagem dos professores, a consolidação da abordagem de convite. A gente teve que fazer grandes ajustes, tá? Vale o destaque, não sei se vocês têm esse conhecimento de como acontece a educação ambiental no âmbito formal, a gente tem um trabalho amplo, né, de avaliação, de atualização de dados, de poder acompanhar como vai ser a logística e os conteúdos das formações, a curadoria do conteúdo. Isso tudo é uma etapa que nós vivenciamos. E a gente teve muitos ajustes, né, e articulações com as prefeituras, em especial, junto à educação. A gente tinha previsto 5 oficinas, 2 ou 3 para Santo Antônio, 2 ou 3 para São Bento, porque a gente sabia que, né, tinha essa realidade. Só que o projeto ele iniciou, o recurso ele chegou no final de fevereiro. Então a gente chegou já ele sabendo que a gente queria agendar, mas a gente não podia confirmar porque não tinha o dinheiro na conta, não estava tudo certo. Quando você chega nas escolas em março, você só é acolhido se a escola realmente quer. E a gente foi muito bem acolhido, porém, os módulos de 6 horas tiveram vários formatos, de 3 horas, até um de 2 horas. A gente teve vários encontros presenciais. Santo Antônio, supremacia, tudo presencial. Em São Bento, a pedido da secretaria, a gente teve também encontros online. Então, foi um trabalho que a gente extrapolou bem, né, assim, a perspectiva de tempo, mas isso faz parte de um processo, num contexto de FEIDRO, que você chega tarde nas escolas. A gente teve o agente técnico acompanhando a gente desde a virada do ano, assinado o contrato ali em dezembro, e ele falou, olha, a gente tem esse prazo, e a gente falou,
talvez isso atrase. Então, só para vocês entenderem, no nosso TDR, a gente tinha previsto as formações até o final de junho, era maio e junho. Só que como a gente chegou tarde nas prefeituras, meio de março, que o normal é eles agendarem as formações continuadas, e eles têm várias ofertas de Estado, no ano anterior, né, tipo setembro, outubro, novembro, eles estão fechando a agenda do ano inteiro. Então, a gente teve essa extensão, né, do prazo da conclusão das formações, tá? Então, essa é a única mudança que a gente teve de agenda. A gente iniciou a agenda de Instagram, né, com conteúdos, com criação, planejamento, e a gente teve o Collab com o CBH, com a Secretaria de Meio Ambiente, Prefeitura de São Bento, Prefeitura de Santo Antônio, Projeto Montanharte, algumas escolas, né, nos momentos as que têm também compartilhavam. A gente teve uma ação de muito reconhecimento por parte, né, das diretorias, das professoras. Em especial, a gente ficou muito feliz que tanto a maior escola de São Bento como a maior escola de Santo Antônio, em avaliação, a diretora escreve que vai trabalhar os 5 R's junto ao PPP, o Plano Político Pedagógico, Projeto Político Pedagógico da escola, para o ano que vem. Então, elas já estão trabalhando nisso, isso significa, algo bem especial, e quando a gente pensa em melhoria para a gestão de resíduos, a gente tem que olhar o que é estruturante. O que dói na prefeitura? É isso que dói, né? A prefeitura ela tem uma série de dificuldades, reclamações, a gente tem um cenário que ele é duro, e é duro no sentido de densidade, e que cada município tem características diferentes. Se for o caso, a gente pode olhar para isso em outro momento, mas dizer que nesse primeiro semestre a gente vem preparando as feiras dos 5 R's que já estão previstas para setembro e outubro, já eu passo a data. Então, a colaboração intersetorial junto às prefeituras, elas fazem toda a diferença, junto ao comércio. A gente ter, né, o Amaral, o supermercado Amaral, falando, não, vou fazer um mutirão de eletrônicos, de baterias, de pilhas, que ele nunca fez. A gente ter o pessoal da AgroSap, não, a gente vai começar a receber as buchas. Aí a gente conversa em São Bento, a gente vê também iniciativas similares e com muita força, e já mais processuais. Por exemplo, a própria prefeitura já tem uma operação para catatreco e também para volumosos, que exige processo, agendamento, pesagem, não é toda semana que ele consegue passar para coletar volumosos. E enquanto Santo Antônio, a gente tem um desafio que ele acontece numa outra altura. A gente não tem um processo pronto para isso, então a prefeitura está se mobilizando para conseguir comunicar. A gente sabe que cada prefeitura tem as suas dificuldades e os seus tempos, mas a gente está aí previsto para em setembro, outubro, tá, com as feiras. Nas feiras, o que é a feira, Edu? É uma feira de alimentos e bebidas? Não, uma feira como uma feira de ciências. Ela é uma feira que a gente vai tá reconhecendo boas práticas da educação, das escolas, de alguns comércios. Edu, mas vai chamar todos os comércios? Não. A gente está reconhecendo os comércios que têm mais interesse, e não só que tem mais interesse, mas que tem referência. Então, a gente tem gente que faz do começo ao fim, que cuida do que tem de resíduos. E a gente sabe que, por exemplo, de 100% dos que se cadastraram, a gente tem 70% dos comércios e também secretarias que entram nessa conta, querem ajuda para melhorar a sua gestão. Então, contra dados, contra evidências, não há o que fazer. Se querem ajuda, quer dizer que tem sentido eles trocarem conhecimento, tem sentido o projeto estar acontecendo, e a Câmara Técnica que induziu esse projeto, ela vai colher frutos de desafios, conflitos que existem nesse território, mas também, acima de tudo, nosso foco não é fiscalizar, nosso foco é promover as boas práticas. Então, o grande destaque dia 19 e 20, a gente tem a feira em São Bento, tá? De setembro, dia 17 e 18 de outubro em Santo Antônio.
lembrando que a culminância da feira, né, o momento de culminância que a gente vai ter as mesas, ela é prevista em Santo Antônio no dia 18 e também ter uma 17, mas o principal é 18. A gente vai ter registros com vídeo, a gente vai ter uma série de atividades que vão acontecer, tá? Se vocês quiserem, a gente pode abrir para vocês um pouco dessa agenda depois. Em São Bento, foi solicitado pela Secretaria de Educação que a gente fizesse também dia 18, porque dia 18 e 19 chama-se São Bento Sustentável, que é da Secretaria de Educação. E dia 20 é o 4 Estações, que é a Feira do Virando Sustentável com a Prefeitura. Só que o secretário de Educação, ele quer que seja premiado no dia 20. Então, a gente vai fazer um dia a mais de feira lá, tá? A gente está organizado já para isso, mas a gente tem uma questão que, institucional, precisamos fazer algumas mesas que talvez não caibam no dia 20, e o Bruno vem estudando, né, o secretário de Meio Ambiente, para a gente também fazer alguma dessas mesas do dia 19. O dia 20 ele é aquele evento que é para turista, que tem um monte de atividades, um monte de estandes, né, com alimentos e bebidas, muito além do que uma feira de educação. E a gente se integra a essa feira a pedido da secretaria lá em março, lá no início do ano, na verdade, em janeiro eles já tinham falado. Então, a gente segue agora no momento de expansão das redes 5Rs, né, que é um pouco o nosso movimento junto à Câmara Técnica também. A gente vem intensificando a comunicação, a gente vai ter agora a rádio, vai ter gravação com a Rádio de Santo Antônio, a gente tem ações também em São Bento, junto à Câmara, tá? E a gente segue no monitoramento e avaliação do impacto pós-formações. Nosso trabalho, ele não é fazer a formação e pegar uma avaliação, gostou da linguagem? Foi bom o conteúdo? Não. A gente vai às escolas, a gente segue essa avaliação e isso que vai poder dar para a gente a amostragem real. Do ponto de vista de Instagram, não sei quem tem conhecimento, mas a gente tem 3 meses, tá, de Instagram, e a gente fez comparações com outros canais que têm 3 meses também, ou que têm 3 meses de atividade, tem aqueles que já estavam ativos, mas ficaram parados e tal, e a gente entendeu que a gente teve um número bom, tá, de seguidores, de views. Inclusive, eu queria dar para vocês o destaque que ontem mesmo, vou até entrar aqui, ontem mesmo eu tinha entrado durante o encontro e estava 188, e agora está 202. Não, anteontem, quando a gente fez... Foi ontem, não, foi anteontem a apresentação. Antes, ontem a gente estava com 168, depois ontem eu vi 188, hoje a gente está com 202, ou seja, tem uma coisa orgânica acontecendo, a gente não tem recurso para patrocinar, mas a gente está vendo um movimento significativo. Você pode ver aqui, tem uma curva em ascensão. A curva em ascensão que eles mostram, né, que assim, no mês passado, a gente estava aqui, no mês passado eu estaria aqui, talvez, que seria uns 4, né, chegando a 4, e a gente já ultrapassa, a gente está 135% acima do que no mês passado. Para quem conhece mais essa questão de redes sociais, a gente tem do orgânico 79,1. Para quem gosta de redes sociais, isso é muito significativo. Para nós, o que é significativo é a gente saber quem seguiu, né? Mais do que quantas visualizações, é quem seguiu, quem está seguindo, e a gente percebe que a gente já tem esse número de 202 para 3 meses, sem patrocinado, entendendo que a gente tem um trabalho que está tendo apoio das prefeituras. Então, a importância das prefeituras compartilharem realmente faz total sentido. A gente tinha previsto muito menos conteúdo do que a gente está colocando, tá? A gente previa um post por semana, a gente trabalhou muitos stories, vários tipos de carrosséis, a gente modificou um pouco para poder dar volume na intensidade da campanha nesse período, até porque a gente começou, né, atrasado, né, não conseguimos começar em janeiro, que era o correto, para em fevereiro, março, início de março já está com ela ativa, a gente iniciou ela no começo de maio, tá? Do ponto de vista de estimativa, tá? Para quem conhece estimativa de educação formal, em escola,
cada beneficiário direto vezes 30. Esse é o cálculo, ok? Em escola, esse é o cálculo. Ah, Edu, mas ele pode atuar em 5 turmas. Ele leva para a casa dele, ele leva para a equipe, para outro horário, não conta. Vezes 30 é o cálculo. Agora, quando a gente fala de seguidores, você viu que já tinha subido um pouquinho ali, 188, aqui veio para 193, né? Dos seguidores, a gente faz uma conta um pouco diferente, que seria de 5 pessoas. Pô, a pessoa tem a pessoa da família dela, e se ela comunica, se ela está seguindo, talvez isso faça sentido para ela. Ah, esse número pode cair para 1? Pode, mas tem aquele que compartilha e que tem milhares de seguidores. Então, uma estimativa, tá? Esse número ele é um número estimado, assim como o da rede dos 5Rs. Porque uma pessoa que vai no Amaral e olha o cartaz dos 5Rs lá, ou vai no Ferreirinha ver o cartaz dos 5Rs, ele alcança muito mais do que 20 pessoas por dia. Mas, por ser comércio, ele deve ter equipe, às vezes a equipe dele é reduzida, ele tem 3 pessoas, ele é um comércio pequeno, não tem nada. Esses comércios não foram os que a gente priorizou, tá? Então, interessante vocês saberem que a gente não tem como fazer porta a porta, nosso volume, nossa equipe, né, para desenvolvimento do cadastro, ela não é tão ampla, então a gente tem um trabalho que ele precisa acontecer sob medida. Importante vocês saberem que a gente fez atividades que não estão sendo mensuradas aqui, tá, como beneficiários. Por exemplo, todos os profissionais de limpeza das escolas de São Bento, a gente se reuniu. Todos os profissionais de merenda, né? A gente tem se reunido também nas escolas, junto com em Santo Antônio. Então, esses números não entram por... Tudo bom? Prazer. Não, fica Oi? aí, eu estou terminando a reunião. Acho que o Sussumo está com o microfone aberto. Obrigado. Valeu, Diegão. Dá para desligar? Oi, pessoal. Estão ouvindo? Continuar. Então, o que acontece é que a gente não incluiu esses números, assim como a gente não incluiu a Semana do Meio Ambiente, que em Santo Antônio a gente teve 960 crianças atendidas. Por quê? Porque não era do TDR, então eu não estou colocando aqui. Porém, no anexo, no final do ano, a gente tem fotos, a gente tem registros, tá? A gente vai levar esses desdobramentos. Porque, por exemplo, eu fui para a conferência da assistência social, da saúde, né? A gente citou lá, a gente faz esse movimento, mas isso não é o central, tá? Previsto pelo TDR. O importante é, temos ações que alcançamos e que vamos seguir evoluindo, por exemplo, avaliação e monitoramento. Entre fevereiro e o mês de julho, a gente alcançou, mas a gente tem que alcançar ainda para o mês de agosto a dezembro. Então, não é que isso está terminado, ok? Do ponto de vista, para muitas isso vale, tá? Mas o mais importante é o que está em desenvolvimento. A gente segue no processo contínuo de mobilização territorial, a gente segue olhando para a questão da diversidade do público na feira. Não posso ter uma escola, um representante da educação, ou 2 comércios, ou ter uma secretaria. Nosso desafio é a colaboração intersetorial, avaliar, coletar registros das feiras, e a gente tem um trabalho que ele vai acontecer até o fim, que ele é a avaliação do comportamento relatado nas escolas e comércios a respeito da gestão de resíduos. Edu, mas vocês vão medir se eles compraram mais sustentável, verde, coletivamente? Não, a gente não tem esse mandato. Perguntas que foram feitas no ano passado, mas vocês acho que não estavam em reunião. Ah, vocês vão medir o peso do resíduo da cidade, o que está indo? Não é nossa competência. Nosso trabalho é um trabalho de educação para a sustentabilidade, que ele atua diretamente com esse aspecto de sensibilização, informação e coleta de informações junto com os interessados. A gente passou uma autoavaliação que vocês já veem algumas respostas ali, mas a gente tem uma série de respostas que são específicas, de boas práticas. Então, a gente vai convidar, por exemplo, um restaurante, uma pousada, um supermercado, vamos convidar o pessoal talvez uma indústria que produza uma meia ou que produza algo que tenha mais escala. Vamos ter as secretarias, né, que vão estar ali representadas. A gente pretende, isso falando da feira, nos 2 municípios, a gente pretende escutar e reconhecer, assim como foi feito com os profissionais da limpeza lá em São Bento, a gente tirar a invisibilidade dessas pessoas que trabalham para os cuidados da questão dos resíduos, né? Porque
lá em São Bento a gente tem uma unidade de triagem, né? Não sei se todos sabem. Em Santo Antônio nós não temos. Mas em Santo Antônio nós temos pessoas que trabalham com limpeza nas escolas que nunca tinham tido formação. A gente teve a alegria de, lá em São Bento, escutar que foi a primeira vez e a gente teve gente emocionada dentro do encontro. Então, eu acho que isso tem um grande valor. Aqui só o destaque para vocês verem como a gente teve que se desdobrar. Daria muito mais pessoas do que o que a gente tem como resultado. Mas por quê? Porque teve um que participou num dia, aí foi participar em outro, né? Por exemplo, esses daqui, ó, né? Então, teve gente que participou no 20 no 23, participou no 20 no 10, teve gente que participou só no 10 e vai participar agora no 18, teve gente que participou no 20 e vai participar do 18 agora, tá? Então, são realidades. Acho que tem esse dado aqui interessante, que é uma luta. A gente faz sempre o desafio, né? Poxa, como que a gente consegue beneficiar igual os dois municípios, sendo que os dois municípios não tinham, né? A facilidade de convocação, tá? Entenda que educação formal não é assim tão simples quando você já tem outras demandas de Estado, de formação previstas. Então, a gente teve momentos que São Bento tinha mais gente, Santo Antônio tinha mais gente, e agora a gente está com um pouco mais de São Bento, mas tem um equilíbrio, né? Acho que isso é importante. Se tivesse algo mais para mostrar para vocês, que eu não falei, não dei tanta voz, para quem não entrou no site você já consegue ver um mapa, que é um mapa que tem ali os pontos, tá? Que tem em São Bento e Santo Antônio. Não está atualizado, a gente atualiza, a gente estava atualizando uma vez por mês, agora ele vai ser atualizado provavelmente no dia 20, tá? Na quarta-feira que vem. Esse mapa, ele não é um mapa que ele descreve, coloca Instagram, promove comércio, secretaria. Ele tem lá o nome de estabelecimento, ele tem lá o segmento e onde ele está. Então, é um mapeamento que a gente chama de institucional. Ele está ali. Edu, precisamos dos dados, a prefeitura precisa dos dados, ela vai receber os dados no seu extrato análise, resultados, aqueles gráficos que vocês viram, e a gente vai entregar no segundo semestre os destaques das referências e pontos que a gente enxerga que são desafiadores, né? Pontos de atenção e recomendações. O mais importante é que, pela Política Nacional de Proteção de Dados, a gente conseguiu adesão de várias pessoas, porque lá, quando você vai se cadastrar, né, você fica sabendo que as suas respostas sobre o que você faz com os resíduos do seu comércio, ele é sigilo, tem sigilo. O que a gente vai fazer é uma avaliação total. E a gente teve essa alegria de ter muita, assim, de verdade, é mais fácil eles responderem que tem problemas e que querem ajuda, mas tem aquele um ou outro que fala, eu faço tudo direitinho, não preciso de ajuda, tá? Existe também. Mas eu acho que a gente chegou num lugar, né, na campanha hoje, né, num momento da campanha, que a gente está pedindo ajuda para expandir e não selecionar quem participa. A gente quer que venham aqueles que têm problemas, não têm problemas, aqueles que são que tenham um olhar para o meio ambiente ou não, porque nós somos uma cidade, tanto São Bento como Santo Antônio, somos cidades que são cidades ligadas ao socioambiental. A gente não está... Toda a cidade deveria ter esse compromisso. Mas o que é especial? Os secretários estão abertos, interessados, têm desafios, tá? Mas tem uma vontade das prefeituras. Eu acho que isso... a gente não estaria aqui sem eles, né? A gente teve carta de interesse também, tá? Para iniciar esse projeto, e eu acho que a gente segue com esse olhar, convidando, então, a Câmara Técnica, convidando os que estão na rede a indicarem para... Edu, mas é um pet shop. Ótimo, pet shop faz o quê com os resíduos? Ele não tem resíduo. A gente quer saber para onde vai. Se ele não quer falar, ele não vai responder. A gente vai saber que ele tem boas práticas ou não. A gente vai, muitas vezes, conversar. Quando ele se cadastra, a gente leva o cartaz para ele, se ele tem espaço para colocar.
Se ele não tem espaço para colocar, eu mando digital. A gente tem um número pequeno, né, de cartazes, não é uma coisa assim infinita. Mas o desafio que eu queria trazer para vocês de antemão, tá? Se fosse falar assim como próximo passo, a Feira dos 5 R's de Santo Antônio e de São Bento tem características diferentes e eu gostaria muito que o Comitê de Bacias, via o projeto de comunicação com a Vale Verde, pudesse fazer a cobertura do evento, porque eles têm essa missão, mas gostaria também de articular com quem é aí da mídia, Leandro, né, tem essa característica, tem esses contatos, a gente tentar trazer um olhar, sim, do Vale do Paraíba, de uma vanguarda, trazer para a feira, para a gente reconhecer, junto aos munícipes, comerciantes, os representantes de prefeitura, que nossos municípios têm um compromisso com as boas práticas. Mesmo, não é perfeito, mas se a gente não assume que a gente tem dificuldades, a gente não descobre soluções. Acho que nosso desafio é assumir que temos um compromisso junto ao Estado. Se a gente não consegue fazer cobertura de mídia, fazemos nós. Vamos preparar esse material também. E de antemão, acho que também tem uma questão que a gente precisa cobrir, tá, Adriana? Que é a questão de biodiversidade no âmbito de fauna, tá? Que a gente não tem o projeto que eu teria, né, como referência, eu não consegui ter uma adesão imediata. A gente vai visitar a RPPN, que tem a questão dos animais, mas a gente não pode deixar de dizer, tá, o que acontece com as siriemas, o que acontece com os animais, com a questão dos resíduos na feira, tá? Porém... Eduardo, eu tenho algumas perguntas para te fazer, não sei se você vai acabar, se eu já posso te fazer a respeito, porque Pode? Então, vamos lá. Primeira coisa, o cadastro que o estabelecimento preenche é o mesmo que o cidadão preenche? Não, o cidadão não então, existe. Eu queria sugerir, o teu relatório está muito bom, queria, né, eu já olhei, mas estava olhando novamente, seria bacana, de alguma maneira, você colocar os estabelecimentos que fizeram essa adesão. A lista. E por quê? Porque aí é um ponto objetivo que o comitê pode trabalhar. E, se possível, quantificar esse cara. Você pode colocar ele como grande, médio, pequeno, eu não sei porque o cara... Na verdade, em Santo Antônio, quem sabe quanto de resíduo sai é o mineiro. A gente não tem um sistema organizado de coleta e tal. Então, é uma sugestão, porque aí sim você traz um dado que é útil para o comitê. Além da formação das pessoas, você está mirando nos grandes produtores ali, especialmente porque Santo Antônio é muito desorganizado. Então, São Bento já está num outro nível, mas Santo Antônio não está. Então, qualquer dado que você conseguir refinar quantitativo sobre Santo Antônio vai ser né? Quem sabe até se você precisa da ajuda do comitê, seria importante, né? Lamentavelmente, você não tem Campos nesse projeto, mas Campos está fazendo uma série de iniciativas sobre resíduos sólidos e tem um volume gigantesco. Exato. Que também impacta a bacia, porque tem translado desse material, você tem uma série de materiais que voam e tal, que vão ficando no município de Santo Antônio, que é passagem. Então, sugestão 1. Segunda pergunta, você recebeu uma parcela, 2, já recebeu todo o valor, só para eu entender? Olha, a gente recebeu uma parcela, que foi em fevereiro. Tá? E vão ser 2 ou 3? São 2. São 2. A gente recebeu agora, tá? Ó, parece que foi às 9h26. A gente mandou nossa prestação de contas há mais de 20 dias, tá? Uhum. E a gente recebeu aqui a mensagem do Secofehidro falando aceite de parecer, tá? Então, só para vocês saberem. Não, ficou bacana, ficou legal. Então, a questão dos produtores de resíduo em Santo Antônio, se você precisa de uma ajuda adicional, para que você pode contar... Deixa eu só trazer o destaque, que eu acho que você foi muito feliz na sua colocação. A gente tem uma questão, a gente fez um levantamento, a gente tem planilhado quem a gente considera grande, quem a gente considera médio, pera lá. Mas, o que acontece? Eu não tenho como aferir isso e ter certeza até que, por exemplo, um Amaral chega para mim, a Renata, filho do Amaral, e fala, eu levo caminhão de papelão e plástico toda semana. Pô,
Então, ela já leva para Tremembé porque ela já tem esse movimento. Então, entendam, ela é um grande gerador. Agora, o que é um grande gerador para a prefeitura? Temos uma outra avaliação, tá? E eu acho que esse é o ponto que a gente tem, sendo bem prático. Nosso maior problema hoje chama-se informação e respeito às horas que passam o caminhão de coleta seletiva. O grande gargalo de centros urbanos, Taubaté, Pinda, é o mesmo. A população que mora na zona urbana coloca para fora o resíduo todo dia porque é mais fácil, não tem como eu guardar, né? Então, isso faz com que a gente tenha um problema que a gente manda muito material, muito resíduo para aterro e resíduo separado. Esse é o problema. Outro problema, o pessoal separa bonitinho em restaurante. Separa bonitinho, um monte de garrafa. Aí chega alguém e joga dentro um plástico de queijo. Quando a pessoa abre lá, tá um fedonço. Então, assim, eu visitei, eu não quero estender muito, mas eu visitei alguns lugares de ver o lugar que era para ter reciclado, ter um pedaço de bife, de carne gigante. Você fala, meu Deus, como assim? Então, assim, é muito caótico o processo. Entendendo que a gente não está falando só de... Por isso, Eduardo, que o projeto... A gente não está falando só de cachorro que abre lixo. É zoonoses, é questão de então, por isso que se você puder fazer no próximo relatório algum dado quantitativo para ajudar o comitê justamente a, pelo menos, mapear. Você está fazendo um trabalho de educação, você está levantando uma série de produtos e a gente complementa o trabalho, fazendo uma visão integrada aí da bacia, usando, inclusive, não sei se alguém quer falar, né? Usando, inclusive, a questão dos dados de campos. Mas eu vou mandar, tá, Adri, eu vou mandar para você, pessoalmente, a lista que a gente entende que é a nossa lista... Naturalmente é sigiloso, né? Você está mandando um documento dentro da Câmara, não é para a gente não expor nenhum tomado. Eu não vou mandar nenhum dado sigiloso, eu não posso mandar. O que eu vou mandar é uma lista de alvo de quem a gente quer trazer para a rede para os próximos 30 dias. Isso eu vou mandar. Público-alvo, né? Para a gente poder dar uma... Público-alvo. Para a gente poder dar um trabalho. Exato. E vai ser super bem-vindo. Entendendo também que vocês têm limites, às vezes vocês podem passar o contato, a gente vai atrás, tá? Vocês não precisam pensar que a gente não tem braço. A gente tem braço, mas a gente não tem braço, às vezes, de achar o contato. Aí você chega no lugar, aí a pessoa não tá, e fala, passa outro dia, e a gente camela nessa situação, sabe? É isso. Eduardo, da minha parte, eu analisei também o relatório, eu acho que um ponto bacana que eu encontrei aqui, né, mesmo porque eu não sabia, mas lendo o material, a comunicação eficiente, né, a identidade visual tá legal, a presença digital tá legal, materiais acessíveis, né, que acabou de falar agora, inclusive, que está colocando nos estabelecimentos e tal. O engajamento da comunidade escolar também é bem bacana isso aí, né, porque tem uma grande participação e depoimentos positivos, indicando mudança, percepção e hábitos, aliás, né? E também eu achei legal a questão muito interessante, a diversificação de público, que teve a inclusão de outros profissionais escolares, né? Tá? Foi, assim, bem interessante, né? Você abordaria o pessoal da cozinha, o motorista, nutricionista, o pessoal que cuida da limpeza. Isso é extra, mas isso é extra, tá? A gente não podia colocar como meta esses sem isso ter um aval de secretaria, então ele não estava no TDR, só para você saber, isso é extra. Então é um plus aí que ficou bem interessante, né? E de minha sugestão também, você até falou assim, nós não temos orçamento para fazer a parte de patrocinado, mas eu acho que em razão do grande trabalho que está sendo feito, né, e pelo tamanho da região, precisava dar um foco maior na questão digital, sabe, para você ampliar. Logicamente, você já falou que está crescendo, a gente sabe disso, né? Tem um número aqui que é um aumento de 79% das interações, bem legal, né, na campanha do Instagram, mas em razão do tamanho da região, se você puder forçar essa questão de sugestão, eu acho que é legal, porque daí amplia muito mais, né? Deixa eu fazer uma pergunta. Mas você acha que a gente deve ampliar o nosso no sentido de, por exemplo, eu tenho parceiros
que poderiam estar replicando em Pinda conteúdo. Em Taubaté, você acha que isso faz sentido? Porque, assim, a gente está focando os collabs, não sei se, né, essas colaborações, com as secretarias e os parceiros de Santo Antônio e de São Bento. Se você achar que a gente deve... O que seria expandir, então? Só me ensina. Não, isso faz todo sentido, porque, por exemplo, a pessoa mora em Pinda, que você está falando, né? O parceiro de Pinda, mas ele tem vínculo com a região, ele tem parentes na região, ele trabalha na região, ele tem algum conhecido na região, ele transita na região, ele tem um interesse lá, entendeu? Então, às vezes a pessoa está lá na Austrália, sabe disso, cara, mas o cara é brasileiro, ele tem interesse, né? Em ver, compartilhar, comunicar, sabe? Esse ambiente global, eu acho que consegue fazer andar bem essa tarefa de comunicação aí com todos. Mas só um aspecto mais institucional que a gente tem que ter uma medida. Por exemplo, eu tomo muito cuidado, a gente, 5 Elementos, né, quando a gente tem algum projeto que está conosco, a gente toma muito cuidado, por exemplo, porque quando você faz collab, você tem que ter lá e cá, né? Você tem que ajudar os outros também. Uma coisa, claro que eles podem compartilhar algo nosso, mas a gente talvez deveria também valorizar algo, né, que essa entidade esteja fazendo. Por exemplo, ligado ao ODS em São José, por exemplo. Tenho parceiros, eu poderia replicar algo deles e pedir para eles replicarem alguma informação sobre política nacional de resíduos, algo que seja maior, né? Não sobre rede, certo? Tipo, porque uma única preocupação que a comunicação que a gente teria com essa expansão seria sobre sensibilização e informação, não sobre convite para a rede, certo? Porque... É que você pediu, você falou assim, olha, o trabalho de comunicação precisa de uma cobertura, né? Eu acho que você vai sugerir alguma data aí que vai ter algum evento, então você precisa de uma cobertura. Então, para a gente ampliar, por exemplo, eu posso tentar marcar para você uma entrevista na Jovem Pan sobre esse projeto, sobre esse trabalho, entendeu? Isso, a gente daria um apoio, vai junto, porque aí pode fazer uma fala. São coisas que potencializam. E mesmo sendo em São José dos Campos, mas ele tem um radar para, né? A Serra da Mantiqueira faz parte, obviamente, da região aqui metropolitana do Vale do Paraíba, né? O Cone Leste Paulista. Então, assim, eu acho que dá para a gente contribuir nesse sentido. Olha, dá licença um pouquinho. Eduardo, tudo bom? Tudo bom. Estou chegando agora, mas só um comentário. Existe uma instituição contratada para comunicação? Existe. Sim. Não, você tem que fazer isso, é eles. Eles fazem assessoria também, exatamente. Eles têm assessoria para nos apoiar. Eles falaram, inclusive, de fazer o podcast com eles. O que eu trouxe é outra coisa, eu acredito que, às vezes, os graus, né, de proximidade que vocês têm com uma mídia regional eu acho que é mais perto do que deles, né? Uma vanguarda, por exemplo, se for para a feira, falando da feira, tá? Agora, sobre outras entrevistas, a gente está super aberto e do outro lado você está correto. O projeto de comunicação ele tem responsabilidade de nos apoiar. A gente pediu ajuda e a gente tem uma reunião de planejamento agora na próxima semana. Tá? Inclusive, nesse caso, deve apresentar a situação de resíduos sólidos de Campos, porque, embora ele não seja dentro do escopo do teu projeto, é o tópico que está dentro do plano de recursos hídricos. Então, tem que pegar, visitar todas as associações de catadores que tem em Campos. Campos tem uma estrutura completamente diferente, só que ele tem um volume expressivo. Então, complementar, porque nós estamos aqui falando do seu projeto e já dá o gancho para que o comitê toque nesse assunto tão importante, destinando projeto, recursos. Eu acho que você está correta. E a gente fez esse estudo antes, tá? Nossa meta era fazer com os 3 municípios, mas a gente entendeu que a prioridade que já estava dada lá no PDC era de Santo Antônio e São Bento. E eu acho que a gente poderia muito bem também convidar alguém do Terra Campus ou o próprio Celso Honorato para estar conosco para compor, né, esse olhar sobre o território. E óbvio que, assim, se chama o Celso Honorato, aí o correto também seria chamar o Bruno, seria chamar o Ivan. Mas eu acho que é esse o grande legado do teu projeto para o comitê. Você tem um TDR que você tem que cumprir lá com o FEID, mas nós estamos aqui olhando a bacia. Então, nós sabemos que tem muitas fragilidades em Santo Antônio, que São Bento está no meio do caminho e Campos está num outro nível. Por que não fazer um grande debate, já que uma vez que o objetivo é promover o engajamento?
acho que você está me dando uma lição de casa, né? Já peço aqui para o Sussumo. Mas contando com a gente, Eduardo, é por isso que eu fiz a colocação de você dar o retorno de uma forma documental para a gente poder se ordenar. Acho que o Sussumo quer falar, não sei. Não, só se manifestando. É só um hack. Eu acredito que a gente pode, Sussumo, esticar, fazer esse convite oficial para que o secretário adjunto, o Celso Honorato, você, o prefeito, estejam na Feira dos 5Rs e que também a gente possa convidar também os secretários de São Bento e Santo Antônio para irem num próximo movimento que for de símbolo, né, institucional de campus. Eu acho que é isso, né, de todo mundo estar junto. Acho que faz sentido isso. Tá no mudo você. Sussumo, se você quiser falar, você tem que ir no microfone e clicar. Isso. Oi. Tá me ouvindo? Sim. Oi. Bom dia primeiro aí a todos, né? O que o prefeito gostaria mais, assim, a partir de agora, dessa gestão dele, é a efetividade de participação mais de campos, né? Com relação à TerraCom, eles estão desenvolvendo os projetos aqui também, mas o prefeito gostaria mais de ter uma efetividade maior dentro do comitê, né? Até como presidente e tal. Então, estamos abertos a todas as ações, né? E o prefeito, assim, cobrando até mais do vice, dos secretários, mais efetividade na participação. Então, assim, estamos totalmente abertos aí do que seja de colaboração e desenvolvimento, né? Mas será que a gente pode deixar essa data, né, do dia 18 de outubro, com você também como convite, em Santo Antônio, e dia 20, ou 19 ou 20, em São Bento, setembro. Eu passo formalizado depois para você, Sussumo. Talvez pegue o seu contato, a gente formaliza isso para o prefeito poder estar indo. Especial, saibam que nas feiras a gente vai ter um espaço, vai estar lá o banner do comitê, a gente vai também dar esse espaço para o comitê ter voz, e eu acho que vocês, que têm ações correspondentes que possam estar sendo reconhecidas ali, podem também estar levando, inclusive campus, a gente poderia colocar na mesa, né, numa das mesas, e incluir campus, e dessa forma fazer o que a gente chama de reconhecimento, né, do território, e valorizar, filmar, deixar sim. falar, fazer direitinho. Fortalecer a região, né? E mostrar a unidade também, né? Porque, assim, como nós pegamos agora e o prefeito é muito dinâmico, então ele realmente quer mais participação de Campos do Jordão dentro do comitê, né? Até como presidente. Então, assim, estamos abertos. Celso Honorato também, a gente passa para ele ter mais efetividade também, né? E a secretária do Meio Ambiente também ter essa interação, né, entre todos, tá bom? Então, assim, estamos abertos, Eduardo, e com certeza vou passar para o prefeito para ele já colocar a agenda. Se você quiser, posso ir a campus, posso encontrar a secretária e equipe e apresentar o trabalho que a gente está fazendo. Boa! Isso você pode, se você quiser comunicar com ela, a gente está à disposição. Não, você está totalmente aberto. Fica tranquilo, já comunico a ela, tá bom? E vamos, assim, interagir mais. Eu acho que está faltando um pouquinho, né, Eduardo? Nessa questão da gente interagir e envolver mais Campos do Jordão, né? Tem um desafio, né, Sussumo, que a Adriana está mais por dentro também, a gente vem acompanhando, que se chama a necessidade de um plano emergencial, plano de manejo para a região. Se a gente não conversar enquanto território para cada um dos assuntos é resíduos. Vai ser muito mais difícil da gente validar. E eu acho que a gente precisa ter essa proximidade mesmo dos projetos e do comitê, mas tem um aspecto que você falou, né, que o prefeito é dinâmico, então o ideal seria, se a gente conseguisse, não sei se a gente tem tanta facilidade, se a gente conseguisse reunir os secretários de meio ambiente em Campos, a chamado, né, da prefeitura de Campos, do prefeito, olha, venham para cá, fazer uma reunião para a gente olhar para o território. Esse é o momento, né? A gente precisa disso. Eduardo, deixa eu aproveitar o gancho do Sussumo, é o seguinte, tudo isso está chegando, como é que eu diria,
convergindo para a questão da sinergia que nós precisamos, unindo as forças. Vocês já procuraram diálogo com a Agência Ambiental do Vale do Paraíba? Sim. Com o Claudio Scali? Conseguiu alguma coisa ou não? Não, nós Conselho das APAS, que a Adriana também está, a gente não fez esse Não, ele contato. está se referindo no âmbito do projeto, bateu lá com o Claudio Scali. Você não foi. Eu poderia conversar com ele, eu não falei com ele, não. É que eu estive vice-presidente da agência durante 4 anos. Eu saí 3 meses atrás, entendeu? Entendi. Não, eu não tive contato com ele. Se você O que tiver... acontece? Você tem ali São Bento do Sapucaí, Santo Antônio já estão... E Campos vai entrar, é isso, Sussurro? Campos vai entrar na agência. Campos está namorando faz tempo. Mas vai conseguir, nós temos... Rodolfo já teve. O que acontece? Aí Rodolfo. você tem o CONFISC, que é o Conselho Fiscal e Social, que tem um representante da sociedade civil e o secretário municipal. Sim. Esse colegiado reúne uma vez por mês. Então, ali reúne todos os secretários de meio ambiente, junto com um representante do Conselho Municipal de Meio Ambiente. Tá? Então, seria um local interessante para você apresentar, porque ali sai o licenciamento. Por que não tentar fazer um casamento, algo? Eu não sei como fazer isso. Mas você estando junto da agência, além de você ter facilidade de contato com a empresa que está pedindo licenciamento, e arrumar uma forma, não diria amarrar, mas temos como educação ambiental resíduos dentro da agência ambiental, para quando a pessoa visitar, for pesquisar ali dentro, já tem uma... Não, mesmo que seja a gente deixar disponível algum conteúdo básico, porque as pessoas não têm. Agora, eu acho que você está falando uma coisa interessante, a gente teria que estudar, e eu queria fazer uma provocação que eu não trouxe na reunião de terça-feira com os demais integrantes da Câmara Técnica. Vocês sabem que o nosso propósito maior, né, assim, de trabalhar com educação ambiental, com políticas públicas, não é morrer na praia, né? Vocês sabem disso, mas muitas vezes, a gente morre na praia por questões de continuidade institucional. Então, o que a gente acredita que seria muito válido, Sussumo, não precisa correr com isso, mas vamos amadurecer. É o seguinte, cada prefeitura baixar né, primeiro, a revisão do plano de resíduos estão acontecendo. Travou, Eduardo. Isso. Mas, de toda forma, Sussumo, isso é uma ideia que a gente podia juntar, o comitê vai, leva, podia juntar um representante de Campos. Voltou, Eduardo? Oi? Pode ter que deu uma travada na imagem, agora foi, pode ir. Não, o que eu estava trazendo é que a gente acredita que ter um dia no ano que você reconhece as boas práticas no município, você tira da invisibilidade. A importância do comércio se responsabilizar, a importância das escolas é na fonte, não é depois, é na casa das pessoas. Então, a gente precisa dar visibilidade para o aspecto setorial uma vez por ano. Aí você fala, pô, Edu, isso é fácil, a gente faz uma lei e faz um evento. Já é uma coisa importante, só que é para acontecer todo ano, né? Aí, uma outra coisa, foi muito pequenininho aqui. A outra coisa de pessoal, que acho que já traz aí, que tem toda a razão. O ideal seria a gente ter em conjunto, eu falo do CISMA, não sei se vocês gostam, tem gente que gosta, tem gente que não gosta, mas a gente tem um consórcio. O consórcio também, junto com a agência, deveriam juntos validar que a gente precisa estar nos eventos que dizem respeito às práticas socioambientais. Eu não estou dizendo a feira dos 5Rs, isso é pequeno, gente. Eu estou falando aos eventos institucionais importantes e ter uma agenda, um calendário anual que é validado em conjunto. Logo, é o trabalho difícil, Sussumo, que é de ter os secretários conversando, porque às vezes os prefeitos conversam mais ou menos em alguns momentos, mas precisa ter uma agenda socioambiental. Essa é uma sugestão, tá, a nível de política pública para fortalecimento do território. Agora, quando vem essa ideia da gente conversar com a agência, me vem uma reflexão, que é, quem vai buscar licenciamento, muitas vezes nunca olhou para a questão de como vai ser o biodigestor, mas quando você vai ver, ele faz um empreendimento com domínio e ele tem problemas com os resíduos dele. Por quê? Porque, bom,
O que está acontecendo aqui em Santo Antônio, se depois quiserem pesquisar, acontece em todo município que tem expansão urbana. Isso é normal, mas não deveria ser normal, não pode ser tratado como normal. Que os próprios condomínios, eles não têm uma infraestrutura de melhoria, eles têm uma infraestrutura básica. Mostarda quer falar, senta aqui onde eu estou, Mostarda, que aí você fica mais visível. Mas é isso, só queria trazer que o ideal seria a gente ter instrução a nível de agência para que não fique uma responsabilidade apenas do município. O Estado pode orientar sobre educação, sobre a gestão de resíduos, de comércios, de empreendimentos. O Estado pode, mas hoje ele olha mais para os projetos, para características que são fundamentais, né? Mas ele poderia ter essa ferramenta, não é isso, Jefferson? Tem um pouco mais ali. E acho que a gente está aqui para ajudar. Mas vocês dialogaram com a Malu, lá da CEMIL, da Educação Ambiental? Vocês têm contato com ela direto? Então, nossa conversa com a CEMIL, ela é por conta de outros projetos. A gente nunca conversou sobre Mantiqueira com a CEMIL. A gente tem outros projetos acontecendo lá. Entendi. A gente pode fazer... Eu sou um ex-conselheiro do Estado. Eu sou ex-conselheiro há 3 mandatos, entendeu? É mesmo? Então a gente conhece o mecanismo, né? Ajudamos a construir muita coisa de política pública. Então, eu acho que precisa ter essa sinergia, viu, Eduardo? Se você puder, a gente poderia trocar um pouco, a gente poderia falar depois, tá e bom. Você indicar para mim assim, Edu, fala com tal pessoa, né? E aí eu faço esse trabalho e esse é o momento. Assim, a gente tem um projeto que é curto, tá? Ele acaba em dezembro, mas esse é o momento. Não vai inventar roda, viu, Eduardo? Não é inventar roda nem nada, entendeu? Isso. É só agregar valor, mais nada, porque o estrago já está feito. Não, a gente precisa somar, porque o Estado ele vai começar a ajudar mais. Você sabe que tem a questão da região metropolitana, né? Que a gente faz parte aqui, a Serra da Mantiqueira, esses 3 municípios fazem parte da rede metropolitana do Vale. Só que nós somos 39 municípios, juntando a Serra, o Vale e o Litoral Norte. Mas são características bem diferentes, né? Sim. Então, nesse sentido, o desafio de como lidar com essas Depois a gente conversa uma próxima conversa, a gente fala em... Obrigado. Vamos ouvir o Mostarda, então. Fechando a reunião. Isso. Vamos para o horário. O oráculo. O som saiu? Saiu. Caramba, era um diálogo. Não, é que ele tinha compromisso. Pode tocar. Eduardo, primeiro, mais uma vez, né? Segunda intervenção. Um pouquinho para a cabeça, senão ele não tiver. Segunda intervenção na sua explanação. Muito boa, muito boa. A gente está fazendo um trabalho considerando muito a transversalidade dos temas, né? A verticalidade, a gente está aqui para cumprir normas, para cumprir programa e temos que trabalhar junto. Agora, essa transversalidade é que é interessante. A primeira pergunta que eu queria fazer para você, e eu acho que você já comentou, mas eu queria mais tentar tirar de você uma coisa mais objetiva. Você tem uma preocupação em relação ao plano de educação, a grade de educação, melhor dizendo, a grade de educação anual dos municípios? Isso é fundamental, porque é inegável que qualquer projeto público tem que ter uma permeabilidade na educação, não é? E aqui nós temos uma digna representante da educação aqui, pode confirmar isso. Essa preocupação existe com você de estar trabalhando em sintonia com o plano de cada ano da grade de educação? Sim, só que tem um ponto, Mostarda, que acho que ele é um fundamento desse projeto. A gente trabalha diferente em outros contextos. Por exemplo, o currículo, né? O currículo, ele já inclui os temas. A apostila lá do 3º ano, 4º ano, 5º ano, tem os temas dos resíduos. Eles trabalham de alguma forma. Nossa preocupação foi em fortalecer a formação continuada dos professores nesse projeto. Então, a gente dá a formação para os professores, a formação dos professores, alguns já tinham conhecimento de educação ambiental, mas eles ganham, a gente criou um QR Code com atividades, eles ganham atividades para eles poderem usar no dia a dia, tá? Mas eles têm essa obrigação de tratar o tema, tá? De fato. Porém, tem aquele professor que fala, é obrigação tratar de tecnologia, e o cara é da educação física. Isso existe, tá? Então,
aquelas professoras ou professores que têm interesse, trabalham o tema, colocam na parede, fazem festa, celebram o Dia da Água, celebram o Dia da Árvore. Aquele professor que não está tão interessado, ele não vai aprofundar tanto. Porém, a gente tem sim a preocupação, por isso nossa formação, uma formação de sensibilização, que olha para como que está o estilo de vida das pessoas, dos professores, e a gente pergunta para eles como que está o dia a dia deles no âmbito do consumo mesmo, né? Do consumo não só na casa deles, o consumo é de tela. Você sabe que a média do brasileiro é 90 metros de subida para cima? É a média do brasileiro, de subida para cima, em redes digitais. Então, a gente fala sobre consumo no nível amplo e a gente entra na questão do currículo a partir da maturidade da instituição. Teve escolas que já tem um monte de prática, tem escola que tem pontual, e a gente não pode, com todo respeito, a gente não pode chegar e falar para uma diretora ou para um professor, olha, você tem que fazer. Não, a gente faz o quê? A gente apoia eles a se estruturarem nas suas boas práticas. A felicidade nós tivemos um retorno acima da nossa expectativa, tá? Em Santo Antônio e São Bento. Por quê? Porque os municípios, eles querem ajuda. As pessoas querem ajuda. Às vezes a gente tem questões institucionais, partidárias, políticas, mas as pessoas querem ajuda. E a questão do resíduo, todo mundo tem como dificuldade em casa, o professor também. Tá bom. Nesse sentido, que você se referiu à ajuda, eu acho que o comitê ele tem que ter essa sensibilidade de ver a hora do diálogo. Ele tem que promover esse diálogo. Isso. Nós temos uma proposta aqui, da nossa equipe, da Secretaria Executiva, de fazer reuniões sistemáticas, viu, Jefferson? Reuniões sistemáticas, Leandro e professora. Nós estamos juntos aqui pensando a Secretaria Executiva está propondo que façamos reuniões sistemáticas com os municípios de 30 em 30 dias, né, Rodolfo? Na verdade, a gente pensou nisso, mas aproveitar a oportunidade de trazer o presidente junto também. E o Sussumo estava junto, que acabou saindo na... Mas tem que melhorar essa estrutura aqui, viu? Que, pelo amor de Deus, se der reunião desse jeito aqui, não dá, não. Não, hoje não. É que, na verdade, a estrutura... Meu Deus do céu. Tem que marcar com antecedência para conseguir usar o auditório, na verdade. Tendo planejamento, com antecedência, tem um auditório para usar. Mostarda. Oi. Foi programado. Nós mudamos para cá agora, você sabe. Oi, pode falar. Mostarda, só um aspecto que eu acho que é importante. Eu tive conversas, né, com muitos prefeitos também. A gente visita o município, girei. Imagina fazer termo de cooperação com o Estado, com 18 municípios lá no Marajó, no Pará, sabe? O que acontece? Eu acho super viável ter reuniões sistemáticas, porém, isso tem que ser uma agenda muito bem desenhada e conforme a gente está fazendo aqui. Manda antes a pauta e tem que fazer ela executiva, reunião de 1h30, sabe? Se for sistemática com os 3 municípios. Agora, eu acho fundamental, mas no primeiro momento, rapidinho, a gente precisaria de um pouco mais de tempo presencial, 2 horas, sabe? Porque... Eu queria ver o que você fez, ou você quer que eu te mande? A ideia é a gente fazer esse trabalho especificamente, vamos pensar na UBRI 1, Serra da Mantiqueira. Isso. Nós ouvimos agora do representante da prefeitura que o prefeito está querendo aproximação. Isso. Ele está querendo aproximação. Então, nós estamos respondendo aqui na nossa fala, no âmbito do seu projeto e no âmbito da Secretaria Executiva, nós estamos nos propondo a fazer essa aproximação, e aí pintou uma ideia da gente fazer, primeiramente, claro, junto com o prefeito de Campos, lá em Campos, uma reunião. E envolvendo diretamente, no momento seguinte, a agência ambiental do Vale do Paraíba. Mas com os secretários dos outros municípios, correto? Não, é isso. Porque o prefeito de Campos, quer a gente queira ou não queira, Campos é uma referência. Então, ele vai trazer... É lógico. Vai chamar. Então, ele vai trazer os outros 2, os secretários, e aí o comitê vai nesse encontro, o comitê está propondo esse encontro e vai partilhar essas ideias, caminhar junto com o seu projeto, e não só com o seu projeto, com todos os projetos que permeiam a Serra da Mantiqueira e que estão dentro do seio do comitê.
Então, eu acho que também, moçada, sem a gente ter pressa, mas também você tem, quando for acontecer isso, também levar os informes do aspecto nacional, do grande, tudo isso que está acontecendo, mas acho que tem um passo anterior, vou ser um pouco chato. A Adriana vem lutando junto com o Caminho das Águas, todo mundo lutando para que a gente consiga consolidar alguns mapas, né? A gente tem um desafio de conseguir juntar os dados para o plano de manejo. Entenda, a Fundação Florestal não vai... Ela fala que tem uma fila. Essa fila é uma fila que ela é uma fila que ela existe quando querem. Se a gente não fizer o trabalho de casa, as prefeituras, de mostrar que tem esse compromisso, a gente não ganha prioridade para... Mas, olha, você já viu aquele ditado? O bom é inimigo do ótimo? Então, é isso aí. Vamos fazer o que a gente puder fazer no próximo mês, antes do final do mês, porque nós temos uma agenda extremamente corrida daqui até setembro. Mas deixa eu fazer um pedido. Você monta uma pauta e mostra para a gente antes, para a gente poder chegar e cada um tá no seu lugar, né? Deixa eu fazer uma intervenção aqui, bem prática. Então, vamos considerar que a apresentação das 5 R's, né? 5 elementos, aliás, tá ok? Tá em ordem? Nós estamos misturando a pauta do assunto, né? Então, eu considero que, da minha parte, né, a minha contribuição foi dada, a gente pode trocar as informações, porque a gente tem outros compromissos, Eduardo, creio que você também. Eu também, né? eu estou tratado, é isso mesmo. Tá bom? E aí, ok? Podemos encerrar essa questão? Só dar um destaque para vocês, porque eu acho que todo mundo é ser humano, né? Na terça-feira, na verdade, hoje, a gente tinha previsto 4 pautas, né? A outra pauta era Vale Verde e a pauta do grupo de comunicação. E isso eu queria dar só o destaque. A gente tem um grupo de comunicação que foi falado na terça-feira, que pretende começar a trocar um pouco mais de informação para poder ajudar a clipagem, né, etc. Então, eu não sei se existe... Tem que avisar a Câmara de Educação e Comunicação, fica estranho, né, criar esse grupo. Não, esse grupo já existia. Eu tô contando... Então, mas tem que conversar com o coordenador. Sim, mas é que esse grupo, ele já existia, depois eu vejo o histórico aqui. Isso. Acho que há mais de 2 anos, ele já existe faz tempo. Só queria trazer aqui, foi resgatado isso, e que eu acho que a gente precisava, minha visão, eu acho que a gente precisava... juntar e se fortalecer, porque não dá, a gente tem poucas pessoas engajadas, nós somos poucos, né? A gente não tem aqui um monte de gente, e a gente pensar em como fortalecer o comitê para essa etapa tão importante, né, que está vindo aí os eventos, vai ser Poços de Caldas, não é isso, Mostarda? Isso, Poços de Caldas, Espírito Santo, está indo, tem o Espírito Santo, né? Então, em relação ao item 3 da pauta, foi chamado, né, desde o dia 5, aliás, antes disso foi convocado, nós temos 3 projetos em andamento, né, que é de nosso interesse da Câmara Técnica. Então, foi chamado os 3, os 2 apresentaram, a Vale Verde ficou de mandar no grupo, também eu não recebi, o relatório, né, o relatório do primeiro trimestre. Então, a gente comunica a eles sobre isso, sem envio do relatório, né? E aí, o item 4, item 4 é a formação do grupo de trabalho, porque numa reunião que nós tivemos do planejamento, ficou combinado que nós vamos fazer a revisão do plano de comunicação. Isso. Então, está faltando a gente formar o grupo. Eu fiquei como relator, aí eu preciso de um revisor, né? E aí eu vou distribuir o material para a gente tocar esse projeto para frente. Se você entendeu? quiser que eu seja sua revisora, como eu estou secretariando aqui, eu faria com prazer. Então tá bom. Se não tiver nenhuma outra sugestão ou alguma imposição, a Adriana vai ficar de revisora do plano, né? Que tá. Deixa eu só entender. Mas deixa eu só entender vocês. Então, é um grupo de trabalho que não é o grupo de trabalho de comunicação, é um outro grupo de trabalho. Perfeito, tá bom. Eduardo, ele está um pouco no ar. Nós estamos seguindo aqui a pauta, isso é uma demanda do comitê que a gente tem que atender obrigatoriamente. Revisão do plano, isso era previsto. Então, Sim. aí, veja, só que houve muita conversa sobre isso, mas não tem uma ata, não tem nada, não tem um documento. Então, nós temos que fazer objetivamente e
trazer esse assunto de uma maneira clara e que atenda à demanda. Veja quantas coisas a gente falou de comunicação que não se concretizaram. Então, é preciso também fazer uma meia-culpa que se tem se gastado dinheiro e essa comunicação não acontece. Não adianta fazer um Instagram de 5 minutos com 3 likes e dizer que está cumprindo a função de comunicação. Não, mas eles... Não estou falando do seu projeto, estou falando da comunicação do comitê. Eu sei, mas só queria dar o destaque para vocês que a gente pode melhorar e a revisão faz parte, tá? Plano de comunicação, eu digo que quem não revisa plano de comunicação não está trabalhando, ele é vivo, né? Tem que estar revisando. Então, acho que isso é super importante. Se vocês quiserem... nós vamos ter que encerrar, Eduardo. Vamos lá, vamos fechar? Se você quiser, Leandro, que eu olhe o material ou não, vai fazer parte do grupo, todo mundo tem que olhar, Eduardo. Você vai ficar no grupo de plano de comunicação, da revisão do plano de comunicação. Isso. Legal, pode me incluir, exato, estou à disposição. Aí, e por último, o que eu queria só trazer é que na terça-feira o Mostarda estava, eu entendi, Mostarda, você pode corrigir, que o que foi apresentado pelo Paulilo, eles cumpriram mais do que o esperado. Estou falando do TDR, tá? Agora, eu escuto você, vamos olhar, vamos revisar o plano. Mostarda pode comentar depois. Tem que entregar por escrito. Eu acho que sim, nessa etapa eles cumpriram sim. O que nós estamos propondo aqui, e que eu concordo, é que nós temos que ter uma melhoria contínua. Sim, concordo. Buscar a excelência, buscar a eficiência, e é nesse sentido que a gente está apoiando. Sim, não, mais do que isso, Mostarda, na reunião do planejamento, foi decidido duas questões. Uma delas era a revisão do plano de comunicação. Foi uma proposta do Renato, que é o coordenador. Então, eu fiquei como relator e faltou de nós pegarmos um revisor e também distribuir o material para a formação desse grupo. Então, essa questão foi chamada numa reunião do planejamento, né, que nós estamos agora ratificando e dando início, entendeu? Tá ótimo. Gente. Vamos encerrar, então? Então, Leandro, obrigado por ter feito aí a convocação, da gente poder ter esse tempo. Beleza, obrigado, Jefferson, Adri. A gente fala. Eu agradeço a participação de todos. Obrigado. Um ótimo dia. Parabéns bom pela trabalho. sua apresentação. Estou à disposição, viu? Vamos que vamos. Abraço. Até mais. Deus, tchau, tchau. Obrigado.